Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um módulo do nosso curso de Teologia da Umbanda. Meu nome é Daniel Gomes, sou sacerdote de Umbanda do terreiro Filhos do Sagrado, que fica aqui em Manaus. E como a gente já vem discutindo, né, em outras aulas, em outros módulos, a gente, nesse curso, a ideia é que a gente consiga passar por vários aspectos da Umbanda, desde a sua formação até itens mais complexos, até itens que prendam ou que vocês tenham a necessidade no dia a dia de vocês, independente de ser ou não médium de atendimento. Então a gente já passou aí por outras aulas. Quem tiver alguma dúvida, sugiro que dê uma revisitada nos temas, nas aulas. É bastante importante ter isso sempre fresco, né, na mente. E consultem sempre os materiais de apoio. Eu tenho colocado várias planilhas aí para você, várias apostilas para vocês, perdão, para consulta. Vocês podem fazer download desse material, esse material fica disponível para vocês e é sempre importante que vocês tenham isso à mão e possam consultar caso surja alguma dúvida. E a aula de hoje, né, o módulo de hoje, a gente vai começar a entrar um pouquinho na questão do sincretismo religioso e as suas origens no Brasil. Muito se fala sobre o assunto, né, o sincretismo, o tão famoso sincretismo. Há muita discussão em torno desse assunto. Alguns dizem que não há necessidade, outros dizem que sim, né, que a Umbanda é uma religião de matriz africana e que nós não devemos mais ter santos católicos, enfim. Existe uma série de discussões a respeito desse assunto e hoje a ideia é que eu consiga passar para vocês um pouquinho da história, né, desse sincretismo e que a gente consiga, ao final, ter minimamente que vocês possam ter mais ferramentas para tirarem as próprias conclusões. Eu, de antemão, digo que não há nem o certo nem o errado nessa discussão de mantém-se ou não se mantém o sincretismo. Como muitos me conhecem, eu sou a favor de uma Umbanda que seja aglutinadora, que consiga reunir o maior número de elementos possíveis dentro dos rituais, dentro das casas de Umbanda. Obviamente que isso tem que ter conexão, ter coerência, né? Tem que fazer parte de todo um cenário lógico da ritualística, né? Para que não fique nada deslocado e sem sentido dentro da gira. Mas eu acredito que é possível sim a gente conviver com o sincretismo dentro da Umbanda, seja ele com um viés mais católico ou com outras religiões que sejam, tá? Então, vamos nessa aula aqui a tentar aprofundar um pouquinho mais o tema. Bom, antes da gente discutir, eu acho que é sempre bom, eu sempre acabo trazendo isso para vocês, o que é, né, o sincretismo. Então, quando a gente fala de sincretismo, ele é a fusão de doutrinas de diversas origens, seja na esfera das crenças religiosas quanto nas filosóficas. Né? Na história das religiões, o sincretismo ele é uma fusão de concepções religiosas diferentes ou a influência exercida por uma religião nas práticas de outra. Por que o sincretismo ocorre? Né? Então é importante a gente também ter esse entendimento. Por que essas fusões de doutrinas elas acontecem? Né? Muito se fala na história do Brasil que o sincretismo vem em função de um subjugamento dos europeus para com os locais ou em função da escravidão, né, na época do Brasil em que existia escravidão, mas a gente se limitaria muito
em acreditar que o sincretismo ele ocorre somente por esse motivo, né? Então, as razões que a gente entende, que eu entendo como necessárias para que haja o sincretismo, é obviamente a necessidade de adaptação, né? As pessoas buscam adaptar suas crenças para que se encaixem em novas realidades e contextos sociais. E aqui vem muito do que eu comentei agora há pouco sobre o sincretismo ser algo tão presente ainda em muitas casas. Apesar da gente não ter mais a questão da escravidão, mas ainda assim existe esse sincretismo, que muitas das casas adotaram e mantêm esse sincretismo em função de uma necessidade de adaptação aos contextos sociais e ali às suas realidades locais. Outro motivo que pode levar ao sincretismo é uma busca por significado, enquanto que a partir do momento em que o sincretismo ele oferece uma forma nova de dar sentido às experiências complexas, né? Então, o sincretismo, querendo ou não, ele ajuda em alguns momentos a explicar algumas situações, né? Ele traz essa facilidade de dar sentido àquilo que a gente vivencia, né? Obviamente que a resistência cultural também é um dos motivos pelo qual existe o sincretismo, né? E que situações de dominação cultural pode ser sim uma forma de resistência, e permitindo aí que a cultura original se mantenha viva, né? A Umbanda, como eu falei, né? Umbanda, Candomblé são exemplos clássicos aí de sincretismo, combinando elementos aí de religiões africanas, catolicismo, espiritismo e ameríndio também, né? O cristianismo também incorporou elementos de diversas culturas ao longo da sua história, né? Como a celebração de Natal, que tem raízes em festivais pagãos. É bacana, eu não vou me aprofundar nesse tema, mas é importante que a gente saiba que o cristianismo também passou por isso. E o hinduísmo, que também é uma religião extremamente sincrética, com a incorporação aí ao longo dos séculos de outras divindades, né? Como que a gente pode caracterizar ou quais seriam as características do sincretismo religioso, né? Então, uma delas é a flexibilidade, em que acaba acontecendo o sincretismo de uma forma dinâmica, né? Que permite constantemente a reinvenção das crenças. Então, o sincretismo não tem que ser necessariamente algo imposto, mas ele é um processo dinâmico que vai acontecendo automaticamente, né? As religiões também são híbridas, então o sincretismo ele acaba sendo tem como uma característica sua ser híbrido, porque ele combina elementos de várias origens, né? E o sincretismo também valoriza a pluralidade das crenças e práticas, permitindo aí que diferentes perspectivas coexistam no âmbito religioso, tá? Então, são essas três características aí básicas que a gente entende que possam trazer o sincretismo religioso de uma forma harmônica. Sempre lembrando que aqui a gente está dizendo, e estamos discutindo de uma certa maneira, hoje sobre uma nova ótica, obviamente, como esse sincretismo fluido acontece, e não aquele sincretismo forçado, né, em função do subjugamento de uma cultura sobre a outra, tá bom? Bom, se em algum momento eu der uma pausa, der uma travada, gente, é porque eu ainda estou, e vocês sabem disso, me acostumando com esse ambiente de web aula, né? Para quem não sabe, para quem vem de outras fontes aí, tem gente que está adquirindo o curso sem ser do terreiro, porque querem estudar, enfim.
Esse aqui é uma iniciativa que começou num grupo de estudo para os filhos da casa, né? Em que a gente tem esse momento para o estudo, e ele acabou tomando uma nova proporção em que outras pessoas, frequentadores do terreiro, acabavam também querendo conhecer, querendo participar, e como faz e como não faz. E aí, depois de algumas tentativas de forma, a gente chegou a esse modelo de EAD, né? Então, essa plataforma que vocês estão acessando, né? Então, ainda estamos aí no quarto vídeo, né? Então tem algumas coisas aí que obviamente vocês vão perceber junto comigo ao longo do curso, como a gente vai evoluir em recursos, em outras coisas que a gente quer inovar, mas peço já de antemão a compreensão de vocês se em algum momento aí travar a fala, né? Ou ficar menos fluida, mas a ideia aqui é que a gente consiga passar o maior nível de conteúdo para vocês, o maior nível de conhecimento, tá bom? E por que e aí voltando, né? Por que é importante que a gente estude o sincretismo? Assim como a gente falou no outro módulo, por que é importante que a gente estude a Umbanda, né? O sincretismo também é importante para que a gente compreenda a complexidade da religião e da cultura que a gente está estudando, né? Então, quando a gente analisa o sincretismo, claramente que a gente pode desmistificar alguns preconceitos. Por quê? Porque o sincretismo nos ajuda a entender que as religiões não são estáticas, né? E que, com certeza, elas vão se adaptando a diferentes contextos. Não distante disso, e acho que aqui é uma função muito importante do sincretismo, acaba promovendo o diálogo interreligioso, né? Por quê? Porque ao estudar isso, ao estudar o sincretismo, a gente consegue fomentar o diálogo e a compreensão entre várias tradições religiosas. A gente já teve até dentro do nosso terreiro um podcast justamente discutindo essa pluralidade das religiões, e foi bastante bacana. Quem sabe um dia a gente consiga refazer esse podcast aí e trazer outras vertentes, né? E claramente o estudo do sincretismo nos faz valorizar a diversidade cultural. Por quê? Porque é importante que a gente consiga compreender, né, a capacidade do ser humano de criar e se reinventar. É importante que a gente traga sempre à mesa das discussões essa diversidade, essa questão plural que a gente vive enquanto religião, né? Porque a gente seria muito pobre da nossa parte se a gente se fechasse num mundinho e achasse que só o nosso está certo e que ele não vai ter mudanças, né? Não. Eu acho que o bacana da religião é sim manter os seus pilares, manter os seus fundamentos, mas entender que enquanto práticas, enquanto rituais e enquanto fundamentos alguns podem, por que não, cair por terra ao longo do tempo, já que nós estamos falando de algo que é extremamente humano, né? Que de alguma maneira, assim como as leis, né, as religiões, elas regem os grupos, a sociedade, as micro-sociedades, os microgrupos em torno de algo comum. Então, se esses grupos obviamente vão mudando, se as necessidades das pessoas vão mudando ao longo do tempo, se as regras, as leis, os movimentos culturais, todos os movimentos que a gente vive no dia a dia vão mudando, por que a religião não haveria de se modernizar ou de tentar estar cada vez mais próximo das pessoas, né? Esse é o meu entendimento, inclusive falo muito isso nas nossas aulas ou para os filhos do terreiro, o quanto eu acredito, né, o quanto eu tenho de crença que a religião tem que ser algo simples, tem que ser algo que possa tocar as pessoas no seu dia a dia. Acho que a gente, sim, manter o respeito é importante, manter o respeito pelas divindades todas que a gente cultua, manter respeito por tudo aquilo que envolve ou está envolvido na religião, mas
isso não quer dizer criar um distanciamento, né, que faça com que a gente fique cada vez mais difícil atingir os ideais religiosos, né? Costumo sempre falar que ninguém é santo, a gente trabalha com o sagrado, mas ninguém é santo, né? Então é importante que a gente, cada vez mais, os dirigentes, pais de santo e líderes religiosos tragam, e esse é um movimento que a gente percebe em muitas religiões, que a gente consiga trazer essa proximidade para as pessoas, para os jovens, para todos aqueles que de alguma maneira também foram se distanciando por serem práticas às vezes chatas, enfadonhas, que as pessoas não veem sentido, ou que acreditam em um pedaço, mas em outro fica uma falácia, né, fica falso, enfim. Então, acho que é importante que a religião, as religiões, elas consigam adquirir elementos, se revisitar constantemente para que possa se adaptar às necessidades daquele grupo para o qual aquela religião se propôs a conversar. Certo? Bom, a gente pode entender que no Brasil, né, o sincretismo é uma prática muito comum, tá? Basicamente a gente olha e os historiadores falam que a partir de 1500, né, quando eu costumo falar que 1500 parece que é um ano que tudo aconteceu no Brasil, né, como se a gente tivesse vivido 1500 anos antes ou X mil anos antes sem nada acontecer no Brasil. Mas, enfim, né, então a partir do ano de 1500 foi quando o território brasileiro se tornou palco para o encontro de três grandes tradições culturais. E aqui fica muito a minha ressalva. Eu sei que vai ter muita gente discutindo isso e tacando pedra de alguma maneira, mas hoje a gente percebe muito uma discussão voltada para a Umbanda como sendo uma religião de matriz africana. E eu sou um crítico a essa visão, porque eu sempre eu tendo a crer que quando a gente faz isso, a gente está desconsiderando um pedaço importante da religião de Umbanda, que é justamente a influência ameríndia, que era nativa da terra, que era nativa do Brasil. A gente não pode esquecer isso. Tanto que uma das figuras que a gente traz é o caboclo, representado por um índio. Então, fica um pouco estranho para mim quando alguém chega e discute e diz porque a Umbanda é uma religião de matriz africana, porque ela cultua orixás. E onde está o caboclo nessa discussão? Onde estão os pajés nessa discussão? Né? Onde fica essa discussão ameríndia a partir do momento que a gente restringe a Umbanda a somente uma visão de ser de matriz africana e outras e existe essa necessidade, entre aspas, vamos dizer assim, de expurgar a influência católica espírita da Umbanda, né? Então, assim, tentar fazer isso, no meu entendimento, e aqui fica uma nota muito minha, não tô longe de querer vender a minha opinião, de querer passar a minha opinião como sendo verdadeira. Fico aberto aí para quem quiser discutir, conversar sobre o assunto, sou super disponível para adquirir novos conhecimentos, mas essa discussão, para mim, ela fica muito rasa quando a gente só tenta enxergar a Umbanda sobre o ponto de vista de matriz africana. Ela tem sim esse viés, ela bebe sim dessa fonte, mas ela não é só isso. A tentativa de tirar, eu acredito também que tira muito das características que muitas casas e que a Umbanda tem e adquiriu e aperfeiçoou e vem carregando ao longo desses anos de existência da Umbanda. Então aqui é só uma observação muito minha, fico aí disponível para as críticas, para qualquer tipo de observação que venham a fazer a respeito desse tema, mas a gente não pode esquecer que isso aqui é um pedaço da história. Isso aqui também eu não estou narrando preferências, eu estou narrando história do Brasil.
se a Umbanda nasceu no Brasil e ela tem raízes nacionais, brasileiras, ela tem sim a influência ameríndia, tá? Então, a gente tem, voltando, né? A gente tem 3 grandes tradições que formam inicialmente a Umbanda, em que a gente tem a ameríndia, como eu falei, né? A europeia, trazida pelos colonizadores portugueses, e mais tarde a africana, que foi trazida pelos escravos bantus e sudaneses. E aí aqui, gente, eu vou falar algumas coisas e na apostila tem alguns mapas para que vocês depois possam consultar e entender um pouquinho melhor essa questão das regiões da África. A África é muito grande, é um continente bastante extenso, e a migração ela acabou acontecendo de regiões específicas para o Brasil e para regiões específicas de povos específicos, né? A gente não dá para crer que, por exemplo, por características de migração, uma Umbanda ou a formação religiosa no Brasil que aconteceu no Maranhão seja a mesma que aconteceu em Porto Alegre. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais e com um fluxo migratório de pessoas, né, bastante diverso, né, bastante diversificado. É por isso, inclusive, que eu tomei o cuidado aqui, e a apostila toma cuidado, de dizer que a influência que nós temos é europeia, não somente cristã, tá? Porque existem várias influências oriundas desse continente, tá certo? Bom, então assim, esse encontro das religiões todas, ele sempre foi marcado desde o início, e aí sim, né, como eu comentei da imposição, foi marcado pela imposição da cultura europeia às populações indígenas e africanas, refletido principalmente na imposição da cultura cristã da Igreja Católica Apostólica Romana a esses 2 grupos, né? E aí a gente pode entender e estudar a história do Brasil, que a gente vai ver muitas coisas ligadas a esse assunto, tá? Bom, para se viver no Brasil aí nessa época, o índio e o negro, mesmo como escravo e principalmente depois sendo livre, era indispensável, antes de mais nada, ser católico. Então, por isso que eles cultuavam seus deuses e tinham suas bases bases religiosas, né, bem estruturadas. No Brasil, eles se diziam católicos e se comportavam como tais. Além de praticarem os rituais dos seus ancestrais, também frequentavam os ritos católicos. Ou seja, foi uma necessidade de sobrevivência para muitos que houvesse essa mudança da sua religião para a católica. Porque, né, vamos ser claros aqui, eles morriam se tivessem ou se cultuassem um outro deus, né? Bom, existem antropólogos que insistem que a assimilação entre os santos e os orixás era aparente, né, e inicialmente serviu para encobrir a verdadeira devoção aos seus deuses, pelo fato dos cânticos nesses rituais terem sido efetuados em língua nativa e que ninguém os entendia, né? Um fato histórico que pode se opor a esse pensamento é a criação das confrarias dos negros, como, por exemplo, a gente tem a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos na Bahia, que era totalmente composta por negros e que haviam realmente se convertido ao cristianismo e não era apenas uma fachada. Então aqui é um outro exemplo de que a gente consegue entender que existiam 2 movimentos. Um, aqueles que mudavam aparentemente, mudavam por fachada, e alguns outros que efetivamente mudavam, né? Então essa tentativa forçada de aculturação, de mudança de cultura, sempre encontrou resistência e que acabou resultando, né, em várias tentativas, tanto dos indígenas quanto dos
dos africanos de conciliar os princípios de suas culturas e, por consequência, das suas tradições religiosas, à doutrina religiosa que lhes eram impostas. Ou seja, os índios e os africanos, na tentativa, como eu falei, na tentativa de manter a sua cultura de alguma maneira intacta, tentavam adequar os seus rituais, tentavam conciliar as suas religiões aos princípios da cultura que lhe estava sendo imposta. Né? Há até vários exemplos assim, empíricos, não vou conseguir aqui provar didaticamente em termos de pesquisa, mas que a expressão santo do pau oco vem dessa época. Por quê? Porque os negros, eles cavavam as imagens, né, dos santos católicos e punham dentro das imagens os seus otás, né, que são as pedras, e aí assim eles entendiam que eles estavam cultuando os seus orixás, os seus deuses, e em contrapartida aqueles que não entendiam essa questão africana acreditavam que eles estavam cultuando aos deuses católicos, aos santos católicos, certo? Bom, nessa tentativa aí de preservação dos princípios e práticas religiosas indígenas e africanas, acabaram levando ao nascimento, né? Isso tudo levou ao nascimento de várias manifestações sincréticas em solo brasileiro, únicas no mundo, algumas delas existentes até os dias de hoje, mas infelizmente existem poucos estudos sobre a grande maioria delas, porque o que não se tinham relatos escritos, né, e muito também se perdeu ao longo do tempo, e o que a gente vai estudar aqui é uma pequena ideia de como eram as bases dessas duas culturas religiosas e como o sincretismo entre elas e os processos foram dando origem a outras religiões. Bom, acho que até aqui, só para a gente fazer um recapitular rápido, né? Então, a gente está falando de sincretismo, nós estamos falando de fusão ou junção de várias religiões, né? Estamos entendendo aqui que no Brasil nós temos para a Umbanda basicamente, né, ou no Brasil tivemos basicamente 3 grandes influências. A gente está falando da ameríndia, influência ameríndia, né? A influência europeia e a influência africana oriunda da imigração do povo africano, certo? E até agora essas variações de pessoas que efetivamente absorveram o sincretismo para si e abandonaram sua religião original, pessoas que criaram uma mescla para tentar sobreviver e pessoas que simplesmente de fachada mantiveram a sua, utilizando uma outra como contraponto, tá? Mas e aí, como que isso tudo começou, né? Então, vamos entender que bem antes dos africanos chegarem aqui, quem estava no Brasil eram as nações indígenas, né? E que já tinham a sua religiosidade, né? E que se chamava, era uma religiosidade tupi, né? Que, embora, né, várias nações indígenas habitassem o território brasileiro durante a colonização europeia, nenhum grupo foi tão influenciado quanto os tupis, que no século XVI dominava quase todo o litoral brasileiro e era formado pelas tribos Potiguar, Tremembé, Tabajara, Caeté, Tupinambá, Aimoré, Tupiniquim, Temiminó, Tamoio e Carijó. Gente, como eu falei, ninguém vai gravar isso de cabeça, mas é importante, isso está na apostila de vocês, guardem, só para vocês terem uma noção de como era a constituição
brasileira em termos de religiosidade. Então, aí aqui o que precisa ficar claro na cabeça de vocês é: existia uma religiosidade tupi que tinha um grande domínio por quase todo o litoral brasileiro. Então, nós estamos entendendo toda a região brasileira de costa era influenciada pela religião tupi, certo? Obviamente que é muito difícil a gente reconstruir com detalhes as religiões, as tradições religiosas e crenças tupis, porque o que sabemos deles deve-se aos relatos feitos por europeus, né, que se estabeleceram aqui no período colonial. E que também, obviamente, não se preocuparam em estudar ou deixar registros detalhados. Como eu falei, a gente está tentando reconstruir uma época e religiões que se pautavam principalmente pela oralidade. Então é muito difícil a gente encontrar relatos fidedignos dessa época, certo? Bom, o que a gente consegue aprender desses relatos dos primeiros colonizadores sobre essa religiosidade tupi foi que seu ponto central era o culto à natureza, né? Ou tinha um culto à natureza deificada ou divinizada, onde o pajé e o feiticeiro ou o xamã, então já vamos nos acostumando aí com as nomenclaturas. Então, o pajé e o feiticeiro ou o xamã eram os que tinham acesso ao mundo dos mortos e dos espíritos da floresta. E geralmente a eles competiam a realizar rituais de cura de doenças, expulsarem maus espíritos e desfazer feitiços mandados pelos inimigos. Olha só como a ideia de desfazer feitiço já não é de hoje. Vejam só como a ideia de desfazer macumba, apesar de não existir esse nome nesse momento ainda, mas ela remonta aos antecessores dos africanos aqui no Brasil. Os tupis já tinham essa crença de que os inimigos eram capazes de mandar feitiços para eles e que só os pajés ou os xamãs, né, tinham uma outorga espiritual para desfazer esse tipo de trabalho, esse tipo de situação. Muitos tinham como a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas como uma função ritualística, tanto que até hoje existem regiões, existem lugares em que há essa beberagem, né? Existem essas bebidas fermentadas que geram de alguma maneira um estado de alterado da consciência, tá? Mesmo a antropofagia, aí só vale aqui um pedacinho, né? Que a antropofagia é quem come carne humana, que caracterizou os tupinambás, né? Então, lembra lá, os tupis tinham a tribo tupinambá, que eram antropófagos, se revestia de um tom sagrado, ou seja, comer a carne humana, comer a carne de outra pessoa, não era um hábito necessariamente alimentar, mas eles acreditavam que comendo a carne dos seus inimigos, eles se apoderavam da valentia e coragem destes. Ou seja, havia, no entendimento deles, uma transmissão de poder, uma transmissão de vitalidade, uma transmissão de tudo aquilo que aquele oponente tinha, e a gente, através de comer a carne dele, se apropriava desses poderes. Bom, os tupis possuíam também uma divindade suprema do bem, que eles denominavam, e aí é que eu vou ler porque o nome é complexo, mas está na apostila de vocês, que é Yanderuvusu, que era o deus da criação e da luz, a quem competia o ato divino do sopro da vida. Então, Yanderuvusu teria sua morada no sol e se manifestava nas tempestades através de sua voz, na forma de Tupã Sinunga.
e que é, na tradução, o trovão, e de seu reflexo na forma de Tupã-Beraba, que é o relâmpago. Então, vamos aqui só. Nhanderu-Vuçu era o deus da criação e da luz, né? E a quem tinha aí o dom de ter o sopro divino da vida, e que ele morava no sol e que se manifestava nas tempestades através do trovão e do relâmpago, e que eles tinham nessas figuras dois deuses, que era o Tupã-Sinunga e o Tupã-Beraba. Beleza? Bom, grandes historiadores e estudiosos da cultura brasileira, também confundidos aí pelos jesuítas, chamavam Nhanderu-Vuçu de Tupã. Então, por um problema aí de mistura que foi feita pelos jesuítas na época, de falta de entendimento mesmo, Nhanderu-Vuçu passou a ser chamado de Tupã, em virtude das formas como essa divindade se manifestava durante as tempestades. Ou seja, por aproximação, eles, né, colocaram todo mundo no mesmo balaio. Bom, os tupis acreditavam também em outras entidades, como o Guaraci, que era o deus do sol, Jaci, a deusa da lua, Caapora, que é a deusa da floresta, o Irapuru, deus dos pássaros, Iara, a deusa das águas, e uma entidade civilizadora denominada Iurupari, que era o filho da virgem Xiuci, que teria sido mandado à terra por Guaraci para reformar os costumes dos seres humanos. E aí, olha só que interessante. É comum, vocês já ouviram em algum dia um relato parecido com esse, de que um deus manda seu filho, filho de uma virgem, para o planeta Terra, para que pudesse reformar os costumes dos seres, né? Então, essa crença, obviamente, que lembrava muito a história de Jesus Cristo e, obviamente, que deixou os jesuítas apavorados. E aí, olha que engraçado, como que, a princípio, né, nações separadas por continentes, pseudo-evoluídos, né, os europeus sempre se acharam evoluídos e se encontram com uma cultura atrasada sobre o ponto de vista deles, e os princípios religiosos e constituição dos seus deuses têm uma semelhança, né? É bacana a gente pensar sobre esse ponto de vista e a gente entender como há muito mais coisa que nos une do que nos separa. Mas, enfim, como uma forma de tornar a religião aí mais fácil de ser a religião católica, né? Aí a gente está falando do catolicismo, mais fácil de ser assimilada pelos indígenas, os jesuítas associaram ao seu Deus e aos santos os nomes de algumas divindades tupis. Foi assim, por exemplo, que Nhanderu-Vuçu passou a ser chamado de Tupã e foi transformado em Deus Pai. Olha só como é importante a gente entender o sincretismo. Lembra que eu falei no começo que o sincretismo ele se dá também por uma questão de sobrevivência? E aí, quando a gente fala de uma questão de sobrevivência, a gente tende a pensar que é do mais fraco para sobreviver em relação ao mais forte, né? Se é que há essa questão de fraco e forte. Mas olha só, como a própria religião católica se utilizou do subterfúgio do sincretismo, para se apropriar de alguma maneira, ou para entrar, ou para ser melhor assimilado pelos locais, e usou os nomes dos deuses até então indígenas para fazer ao longo do tempo essa transição de entendimento. E ao longo do tempo isso foi acabando com os
iniciais, né? Então, Nyanderuvuçu, Tupã a gente ainda ouve, mas eu garanto que para muitos Nyanderuvuçu é algo novo, né? Desconhecido até então, né? Então, é importante aí que a gente tenha essa clareza. Bom, mas obviamente que, apesar de na maioria dos casos a gente não pode esquecer que os jesuítas também associaram os deuses indígenas aos demônios da cultura católica. Foi o caso, por exemplo, de Yurupari, que teve a sua imagem totalmente invertida e acabou sendo associada ao próprio diabo, embora sua história lembrasse muito a de Jesus. Lembra que o Yurupari era o filho da Virgem Xiuci, que foi mandado à Terra por Guaraci para reformar os costumes dos seres humanos. Olha só como isso de alguma maneira, tem aí seus detalhes sórdidos na história, né? Ou seja, a gente pega uma cultura, e aí aqui, gente, a gente está tendo também uma aula de dominação dos povos, né? Você quer dominar alguém, domine a sua cultura. Apague a cultura dessa pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que você apaga a cultura dessa pessoa, essa pessoa fica sem referências, né? Essa pessoa fica fragilizada, né? E esse é um expediente que foi utilizado muito, não só pelo catolicismo, mas por muitas outras religiões, religiões e povos, em que a primeira coisa que se fazia ao tentar dominar uma região era apagar todos os registros, queimar livros, queimar escritas, acabar com teatro, enfim, uma série de manifestações culturais, e com isso se extinguia aquela cultura e ao longo do tempo era muito mais fácil de haver o domínio daquele que o fez, né? Bom, então essa mistura, isso tudo que a gente acabou de passar até aqui, fez com que surgisse no Brasil a primeira religião sincrética, que é a junção da religiosidade tupi e do catolicismo, que ficou conhecida como santidade. Guardem esse nome. Então, quando alguém perguntar qual seria a primeira religião sincrética surgida no Brasil, a resposta é simples, rápida e direta: santidade, que é a junção dos tupis, né, da religiosidade tupi, com o catolicismo, né? Bom, os adeptos aí da santidade cultuavam um ídolo de pedra chamado de Tupanaçu, que acreditavam também possuir poderes sagrados. Rezavam usando cruzes, terços e rosários, construíam igrejas e colocavam tábuas com desenhos de símbolos sagrados nelas. Cultuavam alguns santos católicos e entoavam cantos em honra aos mesmos, né? E faziam um ritual semelhante ao batismo e também realizavam procissões. Então, aqui é um pouquinho da característica da santidade enquanto religião, né? Nesse mesmo período, com o início dos trabalhos de catequese na região amazônica, não esqueçam, a gente estava falando de uma região litorânea até então, em que a dominância tupi era na faixa litorânea. Quando a gente começa a entrar para a Amazônia, quando a gente começa a entrar para o centro do Brasil, né, e isso se deu a partir da cidade de São Luís, do Maranhão, iniciou-se um processo de sincretismo entre a religião ameríndia local e o catolicismo, semelhante ao que aconteceu no litoral, e levou ao surgimento da religião sincrética conhecida pelo nome de pagelança. Então, a mistura das religiões ameríndias do litoral com o catolicismo chamamos de santidade. E a mistura das religiões ameríndias ao catolicismo mais centralizado na Amazônia e mais interiorizada, a gente chama de pagelança, tá? Embora esse termo
acabou sendo usado para designar todo e qualquer ritual ameríndio. Ele aqui, né, a pagelança designa a religião sincrética de caráter mágico curativa que ainda existe nos dias de hoje na região amazônica, né, sobretudo aí nos estados do Pará e aqui no Amazonas. Então, a gente não pode desconsiderar que a pagelança, de alguma maneira, ainda existe hoje no Brasil, principalmente nessas duas regiões, né? O exemplo, né, da santidade nos rituais de pagelança são encontrados no uso de trajes nativos, ou seja, pena, arco, flecha, colares, máscaras, cantos e danças, a fumaça derivada da queima do tabaco e o consumo de bebidas fermentadas que permitem ao pajé entrar em um transe místico e ter visões e incorporar espíritos, né? Em algumas pagelanças pode-se também encontrar a devoção aos santos católicos, tá? Bom, uma característica marcante da pagelança é que, além deles incorporarem os espíritos dos antepassados das tribos e de antigos chefes do culto, os pajés também incorporam espíritos animais, sejam eles reais, como jacarés, botos, cavalos marinhos, cobras, ou imaginários como a mãe d'água, cobra grande, e por meio dos quais descobriram a causa das doenças de seus consulentes e os remédios para eles. Ou seja, existe aqui um fenômeno de incorporação não somente de antepassados humanos, mas de espíritos animais conhecidos, reais ou imaginários, né? E que num futuro, se a gente fosse traçar talvez um paralelo, a gente traria esses espíritos imaginários, né, como elementais. Talvez aqui eu possa estar sendo muito raso, mas é só para que a gente consiga traduzir de alguma maneira como isso acontece. Bom, então, até aqui a gente viu um pouco, abordou um pedaço do como o sincretismo religioso brasileiro foi feito, foi dado, levando em consideração somente o lado ameríndio e católico. A gente nem entrou ainda nas questões que envolvem a religião ou a influência africana, certo? Então, só para a gente, e para esse vídeo também não ficar muito longo, eu vou quebrar essa aula aqui em mais de um vídeo, tá? Para que a gente consiga separar. Então, aqui o que fica de resumo desse módulo, né, desse pedaço aqui do parte 1 é o porquê que a gente tem que estudar o sincretismo, por que é importante, quais as suas formas, né, o que traz o estudo do sincretismo, e basicamente a gente conseguiu entender duas religiões que são derivadas desse sincretismo entre a religião tupi, sendo do litoral que formou a santidade, sendo do interior e com influências mais amazônicas, que a gente chama de pagelança. Ok? Então, esse aqui é um breve resumo daquilo que a gente viu nesse período todo aqui. Se tiver alguma dúvida, voltem para a apostila, tem todo o material aqui, eu estou tentando seguir aqui o mais fiel possível da apostila para que a gente tenha aí o melhor entendimento. Quem tiver dúvida, gente, não hesitem também em usar o fórum, façam perguntas por lá, eu mesmo vou responder, tá certo? Então, manda as perguntas por lá. Eu vou quebrar esse vídeo aqui, na próxima a gente começa a entrar nas influências africanas na formação da religião no Brasil. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.